Isso. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor a todos. Espero que Amém, amém. vocês estejam bem, tenham passado aí um ótimo final de semana, bastante estudos, né? Vamos aqui hoje, se Deus quiser, partir aí para finais, né? Vamos estar aí partindo para finalizar o Pentateuco. Hoje a gente vai dar uma olhada no último livro, Deuteronômio, a qual nós vamos aí esboçar alguma coisa, ler a apostila. Pedimos então a Deus aí a direção, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, abençoando vocês aí que estão, né, dedicando esse tempo aí em estudo, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu já coloquei alguma coisa aí, né, eu coloquei uma foto aí no grupo, né, vocês viram aí, um soldadinho israelense. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? E também já coloquei aqui na lousa Deuteronômio 6:4, da forma correta aí que os judeus escrevem e pronunciam, né? Nós vamos ver qual que é a importância disso, o que que isso significa. Então, eu gostaria de dar uma corrida hoje na aula, ah, tentar fazer bastante leitura, né, para a gente ver se finaliza Deuteronômio, porque na sexta-feira nós temos simpósio de missões lá no Mandaqui, né? Nosso maior evento de missões começa sexta-feira e eu estarei lá, então nós não vamos ter aula na sexta. Então eu vou tentar aí adiantar o máximo hoje. Se ficar alguma coisinha aí para os irmãos finalizarem, vocês finalizam em casa aí, né? E a gente inicia já na próxima semana na outra matéria já, tá bom? Ok? Aí se tiver alguma dúvida, vocês vão chamando aí no grupo. Vamos lá, página 195, né, da apostila. Página 195 da apostila. Inicia então o quinto livro aí da nossa Bíblia, quinto livro, finalizando aí o Pentateuco, a qual nós estamos vendo essa matéria. Na apostila está escrito aí como introdução: apesar da importância do livro de Gênesis com a sua teologia, segundo os críticos, o livro mais importante do Antigo Testamento é o Deuteronômio. Destaca-se a geografia, o culto, a nação, o governo e os conflitos de Israel, estabelecendo uma visão panorâmica e geral de Israel. Como nos livros anteriores destacamos a teologia bíblica, histórica e filosófica, proponho destacar os problemas levantados pelos críticos, a interpretação para a igreja do século XXI e a sua influência. Contexto histórico do livro. Por 38 anos depois de terem sido impedidos de entrar em Canaã, Israel ficou restrito ao deserto de Parã, em Cades Barneia. Somente quando a velha geração morreu, tiveram permissão de retornar à jornada. Deus os conduziu num longo percurso pelo oriente de Edom. Eles receberam a ordem de acampar em Moabe, aguardando instruções finais para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Foi um momento grandioso. Moisés, impedido de entrar na terra, aproveitou a ocasião para pronunciar 3 longos discursos ao povo de Israel. A essência desses discursos de despedida encontra-se em Deuteronômio. O primeiro foi proferido além do Jordão, na terra de Moabe. O segundo foi proferido além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus. E o terceiro foi na terra de Moabe. É possível que se pretendesse indicar o mesmo local para as 3 mensagens. Então eu vou dar uma pausa aqui para a gente comentar alguma coisa
Nós estamos aí, né, caminhando para, opa, deixa eu colocar a luz aqui, para o final aí, né, de Pentateuco, e algo muito importante aí para se destacar já nessa primeira leitura é sobre a importância desse livro, né? Como nós lemos aqui, apesar da grande importância do Gênesis, trazendo aí toda a introdução sobre a criação do mundo, do homem, da queda, mas ainda há um consenso entre os eruditos sobre o livro de Deuteronômio ser o mais importante do Pentateuco, tá? Nós vamos ver, né, que nesse livro tem aí o Shema, né, o Shama judaico, a qual eles carregam, né, na sua testa, no ombro, no coração, né, e na mente, como assim a Bíblia orienta. Então vamos ver aqui mais para frente a importância desta fala desses judeus e certamente isso dá um grande peso sobre esta afirmação do livro ser um dos mais importantes, ou o mais importante do Pentateuco, tá? A gente vai ver aqui hoje, né, sobre alguns destaques desse livro, mas ele pode, assim, de primeiro, o que que a gente vê em Deuteronômio, né? A gente vê um povo preparado para entrar na Terra Prometida, né? Um povo que é, precisou aí praticamente assistir, né, a morte de uma geração toda de incrédulos, de murmuradores, para poder então dar continuidade naquilo que Deus tinha prometido. Nós vimos isso na aula passada, que nós vimos no livro de Números, né, sobre esta grande façanha que esse povo sofreu, passou por ordem, por conta da sua desobediência, por conta da sua falta de fé, da sua incredulidade no Adonai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tinha feito a promessa. E nós vamos ver, né, algo muito interessante, por exemplo, que chama bastante atenção, essa esse impedimento de Deus, né, é, em relação ao Moisés, ao grande líder, de não entrar na Terra Prometida, né, por um momento ali de ira, vamos dizer assim, né, que ele teve, a qual o Senhor deu uma ordem para ele, e ele cumpre essa ordem, mas debaixo de uma ira, né, se exaltou um pouco e numa certa penalidade, assim podemos dizer, o Senhor não permite que Moisés entre na Terra Prometida. Então, por conta disso, nós vamos ver aqui três grandes oratórias de Moisés no livro de Deuteronômio, né? Uma coisa bastante interessante para acrescentar aí, essa rocha que Moisés feriu, né, que saiu água, se os irmãos não sabem, é uma curiosidade, ela verte água até o dia de hoje, tá bom? Essa rocha tá lá, né? O missionário Marcos e a Thaís, que passaram por lá, estão aqui no Brasil de férias, nós estivemos com eles aí final de semana, e ele teve o privilégio de conhecer algumas coisas aí dessa história, né? E tá lá até hoje para nós conferirmos isso, essa rocha no meio do deserto, lá até hoje ela brota água no meio da rocha, né? Então a gente vê aí a provisão de Deus que ninguém explica, na é verdade? Então, por conta disso, né, Moisés, então, ele é impedido, a gente vê isso lá no 1:37, então, levanta-se grandes três discursos, né, ou grandes longos discursos aí de Moisés dentro do livro aí de Deuteronômio, tá certo, queridos? Então, nós vamos dar continuidade aqui sobre o conteúdo do livro. O discurso mostra as palavras no hebraico. São estas as palavras. Apenas o relato da morte de Moisés, 34, pode ser chamado de narrativa. O restante é consequência das intensas palavras. No grego,
Deuteronomion indica ser segundo livro da lei ou segundo pronunciamento da lei, reconhecendo os vínculos com Êxodo, em que a lei ocorre pela primeira vez na Torá. A maioria das análises do livro começa com divisões, sendo elas três discursos com estilos exortativos. Defende-se que o segundo discurso possa ser o centro do livro e os demais formam a moldura para apresentá-lo e descrever suas consequências. Portanto, o orador transmite os mandamentos de forma pastoral, conhecido como catequese. Eu preciso falar aqui também uma coisa, mas para a gente não passar muito aí da leitura. É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, antes da gente entrar aqui nesses pontos aí, duas coisas que eu queria aqui destacar. Sobre esse nome, né? A qual no grego Deuteronomion indica ser segundo livro da lei, né? Ou o segundo pronunciamento da lei, mas é conhecido de uma forma assim acadêmica, né, vamos assim dizer, no meio acadêmico, é um pouco discriminado essa pronúncia, porque dá-se a entender que houve uma segunda lei, mas de uma informação acadêmica, eles defendem que não é o segundo livro, mas uma continuidade da lei, tá bom? Então, é, é aceito, né, essa tradução do grego, segundo livro da lei, ou segundo pronunciamento da lei, né? Mas em defesas acadêmicas, você vai ver, né? Eles trazendo isso aí como um ponto de discussão, porque não há outra lei, mas é uma continuidade, tá bom? Da Torá, né? Complementando a Torá sobre o Decálogo, né? Então, tem esse ponto aí para a gente ressaltar, tá bom? E outra coisa, né? Que o orador, né? Ele transmite esses mandamentos de uma forma pastoral. O que que é isso, né? Ele traz isso como uma instrução religiosa, tá bom? Lembra que nós vimos isso lá atrás, né? Sobre essa palavra catequese, né? Que catequese ela traz o sentido de instruções religiosas. Então, o que se vê muito em Deuteronômio é isso, né? Uma palavra pastoral, né? Sobre umas instruções ou ensinamentos ou aconselhamentos sobre a religião do Yahvé, do Adonai, do Deus Todo-Poderoso, não é? Então, por isso que nós vamos ver em Deuteronômio, por exemplo, ata-os em seu pescoço, né? Coloca nos umbrais, porque essa era a ideia de você ler, de você decorar, de você ter a palavra na mente e no coração, tá bom? Então, já vai fazendo sentido um pouco aquela fotinho que eu coloquei no grupo, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí sobre isso, eu vou estar falando, mas a importância disso, qual que era a ideia, né, dos ortodoxos, né, dos judeus ortodoxos, é que isso tivesse muito fixado na sua mente, muito fixado na sua visão, muito próximo do seu dia a dia, para que eles não se esquecessem e em todo momento lembrasse que ali dentro daquelas caixinhas, tanto no braço quanto na testa, contém parte da Torá, né? E muito provável que o Shama estava ali dentro dessas caixinhas. Tá certo, queridos? Então, nós vamos ver aí, já estão nesse conteúdo do livro de Deuteronômio, esta grande importância, né? Que é, na verdade, uma instrução religiosa para o povo, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Amém? Então vamos lá. No finalzinho aí da página 195,
os pontos. Na introdução, no capítulo 1, Moisés se identifica como o mediador da renovação pactual a ser realizada por Israel nas campinas de Moabe. Então, o mediador, né, ó, grifem aí. Moisés ele se identifica como o mediador. O primeiro discurso, capítulo 1, verso 6 até o capítulo 4, aponta para os feitos de Deus na história. Então, é aquela lembrança, né? De, olha, o Deus do antepassado, né? Servindo como apresentação. No início, destaca-se a proposta de Deus na organização da política de Israel, sendo ele o rei do seu povo. Então, coloque aí na sua apostila, né, ó, grifem aí, ó, ou escrevam, né, ó, teocracia, né? O povo está aí debaixo de um governo teocrático, aonde quem manda, né, o grande rei é o Senhor, o Deus, é o rei de todo o povo, né? Então, nesse primeiro discurso, ele vai apontar os feitos de Deus e enaltecendo aí, engrandecendo ou trazendo novamente à vista do povo que eles estavam vivendo debaixo desta política teocrática, aonde Deus é quem está no comando e está na liderança do seu povo. Na página 196, virando a página agora aí, o segundo discurso do capítulo 4, até o 28, 68, como centro do livro, destaca a expansão e interpretação da lei, levando à prática. Aqui considero a canção de Moisés no seu longo discurso de despedida, mas bem conhecido no Ocidente como catequese, onde são transmitidos aos novos convertidos lições práticas, o que não elimina o conteúdo doutrinário. Então, ele traz aqui esse discurso de uma forma é, didática, né? Mas também doutrinária, amém? Então, transmitindo aí aqueles novos convertidos, né? Sobre essas questões. No terceiro discurso, do 29 a 30, apresenta os desafios desse grande sermão pastoral. E por fim, 31, encontra-se a canção de Moisés na sua difícil despedida diante de Israel. Em anexo 32, 24, verifica-se a narrativa da morte. Moisés resume em um versículo 10, 12 os temas práticos mais importantes dos seus grandes discursos. Os verbos temer, amar, andar e servir evidenciam a aliança. Vamos abrir lá, Deuteronômio 10, 12, por favor? Pega a sua Bíblia aí. Então, ó, o verso 12 diz assim, ó, na minha versão que é a NAA. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma? Amém? Então, ó, essa exortação à obediência, né, que Moisés traz aqui nesse verso é muito importante, porque ele destaca aqui, né, ó, esses verbos temer, amar, andar e servir, né, que evidenciam a aliança, que nada mais é do que um caminhar debaixo de obediência, tá bom? Então vamos lá. O verbo temer foi usado para o povo da aliança, tendo a terra como foco primordial. Já o verbo amar passa a ser visto como o caráter profético, podendo ser facilmente praticado em Jesus Cristo, destacando a visão do homem integral. Quando se trabalha a teologia entre Deus
e a terra, usa-se o termo temor, mas o amor privilegia os seres humanos integrais, notados nos dias que sucederam o Pentecoste. Dessa forma, Deus elege o seu povo, dando a ele a plenitude do Espírito Santo, capacitando o povo a relacionar-se e cultivar os talentos na terra para glorificar, servir e amar a Deus. Qual seria o conteúdo do temor? Israel vivenciou esse sentimento em virtude dos milagres e feitos de Deus. Contudo, em Deuteronômio, Moisés ensina ao povo que esse temor deve ser acompanhado por andar com Deus, revelando na Torá que Deus sempre esteve à frente do povo da aliança. Como a igreja, Jesus faz o mesmo. Mateus 11, andando à frente em justiça e graça. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa linda que a gente é, já encontra aqui, né, em Deuteronômio. Então a gente vê que esse temer a Deus, esse temor, né, ele está debaixo de um sentimento de amor, né, de servir, de andar com Deus. Não é um medo, um temor sobre as consequências, né, ou penalidades de uma desobediência. Consegue entender isso? Amém? Tudo bem? Né? Então, esse grande resumo aqui, né, de Deuteronômio, no capítulo 10, 12, que nós lemos, que evidencia aqui a aliança, não é? O que é aliança? Não é temer a Deus, e esse temer a Deus não é estar andando debaixo de uma obediência, essa obediência não é uma consequência de um amor. Você percebe que tudo isso caminha junto, não é? Então, eu amo a Deus, né, a ponto de querer andar com Ele, e isso me faz com que eu seja uma pessoa temente a esse Deus, né, e eu quero, debaixo desse temor, debaixo desse amor, nessa consequência de andar com Ele, servir a Ele, né? Então, é isso que Moisés estava tentando, né, evidenciar aqui no livro de Deuteronômio para aquele povo. Vocês precisam amar a Deus, né? Vocês precisam amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês precisam servir esse Deus. Vocês precisam abandonar os outros deuses, né? Abandonar esses deuses estranhos e voltar-se de todo o coração para esse Deus a qual tem nos abençoado, tem um pacto conosco, com vocês, esse Deus que tem uma aliança com vocês, né? Então, era essa era essa instrução religiosa, né? Era essa catequese que Moisés estava enfatizando aqui já no livro de Deuteronômio, antes dele morrer, né? Antes dele finalizar aí o seu ministério na terra, na condução desse povo aí pelo deserto. Tudo bem, queridos? Amém? Alguma dúvida? Podemos continuar? Vamos lá, temos aí a recapitulação, né, desse trechinho que nós lemos, e nós já entraremos aí então na análise teológica, né, na página 197. Então, na próxima página aí, no item 6.3, análise teológica. Como vimos, o livro apresenta temas doutrinários que têm influenciado o pensamento e a vida religiosa dos judeus. A apostila aí está errada, né? Você viu? Né? Então, tem um erro aí, né, ó, de gráfica aí, ó. E dos cristãos, da mesma forma que influenciou o discurso profético de vários profetas de Israel. Além do credo doutrinário, temos ainda outros temas como o Deus que age, o conceito de pecado, sistema legal de Israel
e a aliança. Então, nessa doutrina, né, ou nessa teologia em análise aí no livro de Deuteronômio, nós vamos ver, além de todo o credo religioso, né, que o livro apresenta, como nós estamos falando aqui, né, sobre essa instrução religiosa que Moisés vai trazendo. Além de todo esse credo religioso, ele também chama a atenção sobre outros temas, bem como, né, o Deus que age, né? Então a gente vai ver em alguns momentos aí uma atenção sobre isso, né? O Deus que faz, o Deus que age. Nós vamos ver conceitos de pecado, sistema legal de Israel e aliança. Esse conceito de pecado, nós também precisamos aí, né, entender que esse povo, eu acho que eu já disse aqui, né, em aula, em algum momento isso, que esse contexto, eles tinham essa visão, né? Aqui em Deuteronômio a gente vê um grande verso, né, maravilhoso, que se ouvires a minha voz, né? Os irmãos lembram do trecho, né? Se me obedeceres, se ouvires a minha voz, tudo irá bem, né? Resumindo aqui o texto. E Moisés, ele começa então o discurso dizendo: olha, vai tudo bem no campo, né? As suas plantações serão prósperas, a chuva virá no tempo certo, Deus vai abençoar o trabalho de suas mãos. E então a gente vê esta promessa debaixo de uma bênção. E o que é essa bênção, né? É debaixo de uma obediência. Então esse povo entendia que Deus estava com as mãos estendidas, abençoando um povo obediente, um povo que guarda os seus mandamentos, um povo que olha para os seus estatutos, um povo que olha para a sua palavra e carrega ela não só de forma simbólica, né, na testa e nos braços, mas também de uma forma literal no coração e na mente, né? Então, a gente vê esse povo entendendo isso, essa instrução religiosa. Então Moisés estava falando e o povo tinha então essa visão. Um Deus está abençoando um povo que está debaixo de obediência, né, que ouve que as instruções e pratica. Mas debaixo de uma desobediência existe uma maldição, né? Então, o pecado relacionado aqui no livro de Deuteronômio também é destacado sobre isso, né? Que olha, se você obedecer, tem bênção para aqueles que andam debaixo da palavra e das orientações. Mas para aqueles que não obedecem, aqueles que não dão valor ou não dão ouvido a todas essas palavras, também existe um Deus que está penalizando, né? Que está permitindo maldição, né? Não vamos dizer liberando maldição, né? Apesar desse povo entender isso, tá bom? Eles entendiam de uma forma literal, literal, que quem libera bênção é Deus e quem libera maldição é Deus. Há há uma discussão sobre isso, né? Que o mal não é liberado por Deus, mas é uma permissão sobre aquilo que já existe, tá bom? Então, dá um pouquinho de diferença aí, né? No pensamento. Mas, enfim, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, ok? Então faz sentido, né? Então, esse povo, eles tinham isso em mente, que não tem duas forças, né? Existe uma única força e ela, então, libera bênção e libera maldição. Então, nós vamos ver aqui nesse análise teológico um povo que tinha essa visão sobre tudo que estava acontecendo. Interessante, né, irmãos? É, aqui é a palavra de Daniel, né? Não é Daniel profeta, não, é eu mesmo, né? É interessante a gente olhar, né? E ver um povo que entendia isso, né? Que viveu isso e mesmo assim desobedeceu. Fala sério, não? Hã?
Por isso que a palavra de Deus vai dizer, né, irmãos? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Então, assim, esse povo, mesmo sabendo de tudo isso, tendo isso muito próximo, né? Estava vivendo ali muito perto de toda dessa história, mas mesmo assim eles ainda abandonavam a Deus, né? Procuravam outros deuses e hora ou outra tinha que chamar o povo para perto de novo. Tanto é que nós vamos ver lá em Juízes, né? Esse povo se torna aí um ciclo vicioso, né? Peca contra Deus, se arrepende, volta para Deus, aí Deus perdoa, restaura. Peca contra Deus, né? Busca outros deuses, o Senhor permite a derrota, eles então se arrependem e o Senhor restabelece. Então, entram nesse ciclo vicioso, né, de pecar e se arrepender e ser restaurado. Mas o que eu quero destacar aqui, né, é sobre esses grandes temas teológicos que tem no livro, né, sobre um Deus que age, sobre esse conceito dessa visão de pecado, sobre esse sistema legal de Israel sobre a aliança. Era um povo que, ao nosso ver hoje, é claro que, né, às vezes a gente fala, né? Mas existe povos que olham para nós hoje, né? Olham para o brasileiro hoje e não conseguem entender como que o brasileiro só vai uma vez para a igreja na semana. Não conseguem entender como que o brasileiro só cultua Deus 2 horas no domingo, né? Então, difícil, né? Às vezes a gente fala, mas vivendo ali é outra coisa, né? Eu tive essa experiência quando estive na África, né? De participar de cultos ali que levavam 3, 4 horas, né? De culto e eram debaixo de calor, de poeira, sentado no chão vermelho, no deserto, na areia. Aí você vai conversar com os pastores lá, com os convertidos, né? Que deixaram a bruxaria, que deixaram o mundo árabe, né, os muçulmanos, e se converteram ao Senhor, eles não conseguem entender, né, como que nós aqui no Brasil faz um culto de 2 horas, se a gente tem cadeira, tem ventilador, tem ar-condicionado, né? Então, assim, hoje a gente fala, né, sobre um povo que não conseguia andar com Deus debaixo de todo esse contexto, mas a história ela tende a se repetir, né? Por isso que o Senhor, sabendo das nossas limitações, ele age de uma forma muito graciosa e misericordiosa, trazendo para nós o seu Filho, né? O Redentor, o sumo sacerdote, o grande Salvador Jesus Cristo, porque nós mesmos não daríamos conta, né? De alcançar a Deus com as nossas falhas, nossos pecados e as nossas limitações. Então, queridos, eu vou encerrar aqui que o vídeo já vai derrubar e a gente já entra aí então no 6.3 que vai falar sobre o credo. Amém? Então, Lorena, aquele cafezinho, quer dizer, não tem café, né? Só bolachinha hoje, né? E daqui a pouco a gente volta. Wagner, você falhou hoje com o café, hein, Wagner? Até daqui a pouco. 2 minutinhos a gente já tá de volta.